A ideia de sociologia e cuidados de saúde é algo muito próximo, e se nós formos avaliar as imbricações mais importantes entre sociologia e a saúde, os cuidados realmente são um ponto importante de análise sociológica, né? Em termos de aspectos gerais, a gente deve lembrar que existe uma dimensão social implicada nessa interação entre sujeitos e o processo de ajuda. E os cuidados, eles são fundamentais para a vida social, muito para além das ciências naturais, daquilo que a biologia preconiza. Com certeza, o ato de cuidar não é exclusivo do profissional de saúde ou da saúde, mas sim próprio da vida social. E aí, nesse sentido, o modelo biomédico acaba entendendo o cuidado como um ato vinculado a diagnóstico, tratamento, prevenção e cura, quando na verdade é muito além desse modelo técnico-científico do cuidado, né? O cuidado é algo próprio do ser humano e da sociabilidade. E particularmente Heidegger vai apontar para a existência de múltiplas existências, múltiplos níveis em que nós somos pessoas diferentes em grupos diferentes. E o cuidado, com certeza, vai ser um ato, um fenômeno social muito importante nesse sentido de que não há uma delimitação muito clara de papéis, apesar da biomedicina e do cuidado médico ser focado nessa ideia, né? Devemos lembrar que Descartes começa essa cisão, né, entre um modelo de mente e corpo, né, e há a partir disso uma eliminação dos elementos não objetivos, né, a partir justamente dessa separação. E a doença, ela é mais aproximada de quem pesquisa, de quem se dedica a ela cientificamente, do que do próprio sujeito adoecido. E o ser humano é visto como uma máquina que deve ser regulada. Então o cuidado é um ponto importante no processo de cura, é um elemento importante dentro do modelo biomédico, mas a partir dessa lógica mecanicista que pensa o cuidador como alguém que vai interferir no funcionamento de uma máquina. Porque estamos pautados num método morfofisiológico e que vai classificar o processo saúde e doença de uma maneira artificial, né? No século XVIII, como Foucault vai apontar, nós temos uma mudança nos modelos de cuidado com o nascimento da clínica. Então, um doente, uma experiência que era vista como algo totalizante, algo geral, passa a ser, a partir do século XVIII e da mudança da episteme moderna, um ato próprio de determinadas categorias e de determinados saberes, né? E alguns autores, como Canguilhem, vão questionar, inclusive, a questão do que é doença e o que é saúde, né? Para Canguilhem, doente é aquele que é relegado socialmente à posição de portador da doença, mas, na verdade, o doente não é anormal por causa das normas, mas sim porque ele é incapaz de se adequar ou criar normas. Afinal de contas, para Canguilhem, estar sadio tem a ver com a possibilidade de criar novos modos de viver e mais essa capacidade de se reinventar a partir do limite. Quando esse limite é entendido como doença, como impossível de ser modificado, aí se entra num processo que anula essa visão viva desse processo. Saúde e doença, na visão de Canguilhem, não são exclusivos, muito menos paradoxais, são processos que a gente vive. Um outro autor, né, Ivan Illich, vai apontar a ideia de iatrogênese estrutural, uma colonização e uma politização da vida a partir da medicina científica e dessa lógica do saudável. Então, há um processo de medicalização da sociedade pelo uso de uma linguagem especializada para processos que durante toda a história da humanidade, a própria humanidade aprendeu a lidar e a cuidar, não necessariamente com a tecnificação que a gente entende hoje, né? Isso tem a ver com monopólio de linguagem e, por decorrência, monopólio de cuidados, desconsiderando, por exemplo, elementos como os que vão apontar Freud no sentido do sofrimento que acompanha o adoecimento. Esse sofrimento é visto ou para uma área de especialidade ou ele é desconsiderado, mas nunca integrado em todas as áreas.
médicas, né? Há uma pragmática desse cuidado, uma racionalidade médica que permeia não só os serviços de saúde, mas também a sociedade num âmbito geral, né? E isso, né, subtrai ideias que são questionadas por outras abordagens. Então, por exemplo, a abordagem gerencial, na qual o cuidado vai ser negociado e corresponsabilidades podem e devem ser pensadas entre todas as pessoas envolvidas, não só o doente, o técnico, mas o sistema social como um todo em que essa pessoa está inserida. Ou uma abordagem do cuidado, chamada abordagem filosófica, onde é ressignificado e pensado, né, os construtos, as ideias por trás da saúde, da doença e desses processos, né. Nós temos também a abordagem emancipatória, que vai em 3 direções, na expressão através daqueles conhecimentos que já são entendidos dentro do processo regular de determinadas sociedades, no desenvolvimento de ações focalizadas e institucionalizadas para, né, cuidar, e que no caso atual, né, no caso contemporâneo, na sociedade contemporânea brasileira particularmente, nós temos a representação através da clínica biomédica, né? E o cuidado emancipador, que é aquele que vai utilizar elementos desses 2 primeiros planos, dessas 2 primeiras dimensões, mas no sentido de garantir a autonomia das pessoas, né? E o cuidado, ele sempre vai ser uma forma política, não há como a gente pensar em um desses modelos ou até outros de cuidado sem pensar o que politicamente norteia profissionais, pessoas acometidas por alguns eventos e a comunidade em geral, né? Nesse cômputo total, não há como desconsiderar a ideia do suporte social, que é baseado e é a primeira dimensão do cuidado, né? O suporte social, a rede de apoio que as pessoas possuem, que nós possuímos, ela é fundamental no sentido de entendimento da sociedade, dos aportes que nós estamos inseridos e, obviamente, é muito além da saúde. O suporte social é na vida, né? Tem a ver com as mudanças e de como essas mudanças sociais vão impactando no cuidado e no cuidado íntimo e também coletivo, de forma a pensar que o suporte social e do suporte social e, portanto, do cuidado depende a manutenção da estrutura social e que é fundada na solidariedade. A estrutura social é fundada a quem somos solidários e quem é solidário conosco, né? O cuidado, portanto, é uma função social e que tem a ver tanto com cuidadores formais quanto informais. Não há como a gente fechar os olhos e pensar que é simplesmente uma questão técnica ou uma questão de quem tem ensino formal para fazer determinadas ações. A formalização vem através de um processo de separação cartesiana do restante de todos os outros aspectos da vida humana, né? Que tecnifica e diz que isso é melhor. Pode até ser melhor no sentido da preservação da vida, mas é só esse elemento que existe na vida social? Com toda certeza não. O que vai impactar muito é justamente a rede e o suporte social que as pessoas têm, né? Ainda nesse sentido, né, o cuidado é algo que impulsiona a economia, principalmente na saúde. Então, por muito tempo se pensou que investimento em saúde era gasto, quando diversos órgãos internacionais, através de cálculos pesados de economia, chegaram à conclusão que se você não investe em saúde, você não tem uma população saudável, e sem população saudável, você não mantém o sistema produtivo funcionando e nem quem consuma, né? E aí a gente tem abordagens de outra perspectiva, por exemplo, como a de Marcel Mauss e o fenômeno da dádiva, em que as relações sociais são baseadas justamente em no dever de dar, no dever de receber e no dever de retribuir, de forma que esse é o sistema. Se eu cuido porque sou cuidado, e como sou cuidado, passo a cuidar através da retribuição. Ou das redes de reciprocidade, como Michel Calon vai apontando, que vão se estabelecendo redes, relações entre as pessoas e que isso vai ativando toda a vida social. Por um outro lado, pensando particularmente na saúde, nós temos um fenômeno trabalhado particularmente pela nova sociologia econômica, chamado de trabalho íntimo, né, especialmente por uma grandiosa socióloga chamada Viviane Zelzer, né,
latino-americana, radicada nos Estados Unidos e que trabalha pesadamente nessas questões de economia e cuidados, entre eles os de saúde, né? Então uma primeira mitologia, né, que Zelizer vai apontar é a ideia de que o dinheiro corrompe as relações íntimas e que também as relações íntimas corrompem as relações profissionais, né? Para o que ela vai dizer bobagem, né? Não há separação entre as esferas profissionais e da intimidade. E particularmente, quando se pensa no sentido de vivendo a vida, né, conforme já falamos das múltiplas realidades, né, não há uma única pessoa em um determinado corpo. Nós exercemos funções sociais, estamos em vínculos de reciprocidade e de valores e de trocas em vários aspectos das nossas vidas, né? Sejamos profissionais de saúde ou não, né? As relações de intimidade vão depender de graus variados de confiança, né? Com toda certeza. Estar num hospital é diferente de estar dentro da minha casa, e quem me cuida no hospital é diferente de quem me cuida dentro da minha casa, né? E a gente investigou há um tempo atrás o trabalho de home care aqui em Florianópolis, descobrindo algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, uma das falas de uma das entrevistadas, de uma das colaboradoras tem profissional que se apega tanto que parece que o paciente é parte delas, para a gente ver como há algo nisso que é muito além da remuneração financeira, é muito além do trabalho profissional e que tem a ver com o sentido que se dá para o trabalho e daquelas pessoas para quem trabalha. Não entendendo isso como o trabalho, mas como o vínculo social que se estabelece, né? Porque trabalho e valor estão plenamente relacionados e, em termos da compra da intimidade, é algo muito interessante de ser pensado, né? O cuidado íntimo é um cuidado que, se não cercado da ideia do profissional, muitas vezes ele parece que é sem valor. É só nós lembrarmos a diferença, por exemplo, de cuidados que são feitos por mulheres dentro de casa e, ao mesmo tempo, esses mesmos trabalhos desempenhados, por exemplo, por equipes de enfermagem, né? Há um peso diferente, um valor diferente, mas muitas vezes o trabalho até doméstico das residências é muito mais íntimo e muito mais pesado, né, e deveria ser muito mais valorizado até economicamente do que os profissionais, mas há essa delimitação de fronteiras, né? Há essa delimitação de fronteiras e isso é tão importante que a iniciação, muitas vezes a iniciação profissional, por exemplo, das técnicas de enfermagem, do profissional de enfermagem, se dá através do trabalho de home care, né? Isso é interessante para pensar todos os trabalhos, todas as dimensões do cuidado, né? Espero que esses conceitos sejam interessantes para que a gente possa aprofundar a questão da sociologia dos cuidados.